Vamos entrar na palavra, e o título da mensagem é uma pergunta: para que serve a repreensão? Vocês sabem para que serve a repreensão? Sabem para que serve a repreensão? Alguém sabe para que serve? Vamos entender isso? Vamos aprender que vocês vão ser abençoados com essa palavra de hoje? Para que serve a repreensão? Eu tive pessoas aqui hoje que me abençoou muito com esta palavra. Eu estou aqui para abençoar, mas as pessoas me abençoaram por causa da mensagem, por causa da palavra. Para que serve? Para que serve a correção? Para que ela serve? A correção, para muitos, não é, mas é. Mas para muitos ela não é o início de uma grande vitória. Para ela, a correção não é início de uma grande vitória. Eu estou fazendo as visitas que eu prometi, e uma das visitas eu falei o que eu disse aqui uma vez na igreja: nenhuma perda, ou perda alguma, ela é para o fim da pessoa. Eu disse o seguinte, estava numa casa, não lembro qual, eu disse assim: a pessoa, quando ela recebe uma notícia de perda, seja ela qual for, ela senta, perde as forças e acha que o mundo acabou. Lá no livro de Hebreus 11:6, vocês têm que aprender isso aqui. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Geralmente a pessoa diz: eu agrado a Deus com a minha fé. Então vamos ver se você costuma usar a fé para agradar ao Senhor desse jeito. Você teve uma perda, seja qual for o tipo de perda, perdeu o emprego, perdeu o parente, perdeu a bicicleta, qualquer tipo de perda. Você olhar para aquelas pessoas que estão à sua volta e falar: rapaz, a bênção está vindo aí. Alguém diz: não entendi. Você deveria estar chorando, que você teve uma perda, deveria estar preocupado, você teve uma perda. Eu entendo, você está meio nervoso, está falando coisa com coisa. Você, não. Está para vir uma bênção aí, eu estou sentindo. Mas como bênção? Você acabou de perder um negócio aí, perdeu o parente, perdeu o emprego. Isso é Hebreus 11:6. É aí que você agrada a Deus, no entendimento. Naquele momento você deixa bem claro para as pessoas: uma semente, quando você joga na terra, ela morre, germina, nasce, cresce e dá fruto. Se você explicar isso para as pessoas e tomar isso como entendimento, você agrada a Deus e desagrada ao diabo. Você passa por uma luta, a situação está delicada, deprimente, desanimadora, difícil. Você olha e diz: rapaz, está para me surgir uma bênção grande aí. Como? Nenhuma luta vem, a pessoa passa, acontece, sem ter que uma vitória estar para acontecer. Sempre. Se existe uma luta, é porque tem uma vitória para ser disputada, para ser brigada.
Tem alguma coisa para acontecer. Então eu vou tomar este momento aí como o anúncio da minha bênção. Isto é Hebreus 11:6. Você pega aquela situação e a transforma, faz ser para você o motivo da sua bênção. Ao contrário de muitos. Abraça o problema, se desmantega. Parece que acabou. O crente não. Está passando por uma luta, ele diz, rapaz, está para vir uma bênção aí. Como? Por que você acha que esse tormento, esse problema veio? É porque o demônio está tentando, querendo fazer eu desistir. Que eu esmoreça. Que se eu esmorecer, a casa cai. Pode ver que ele não atormentou o Sebastião e nem a Sebastiana. Ele veio atormentar a mim, que sou coluna. Então, se eu cair, aí desmorona tudo. Mas como eu tenho entendimento de que isso aí já é o anúncio de uma vitória, então eu vou tomar posse dessa bênção. Assim é aqui. A correção para muitos não é sinal de vitória. Deveria ser para ela. Na hora que ela está sendo corrigida, e o que quer dizer isso? É quando alguém está fazendo você respeitar, valorizar a pessoa, a coisa ou o quê? Exemplo melhor. O seu filho está aqui tem uma planta, está na casa de um parente. O menino acha interessante ficar puxando as folhas da planta. E essa planta custou R$7.000. Você está aqui, olha, menino! Você o corrige. Não faça isso que nós vamos pagar. Você tem que entender que você está na casa dos outros. Não deve fazer, etc, 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 etc. Eu até brinquei com o pastor, estava comigo na visita, e numa das casas a irmã tinha feito um bolo, e o bolo danado do bolo estava muito gostoso. Depois eu quero que a irmã está aqui, fazer um bolo daquele para mim, viu? Aí o pastor que estava junto, comeu, também estava comendo, ele foi e sentou no braço do sofá. Eu olhei para ele e falei assim, irmão, você nunca veio nessa casa. Falei, você nunca entrou nessa casa, nunca veio, e você já sentou no braço do sofá? Ele, na hora, ele foi levantando assim, eu fiquei o tempo todo pegando no pé dele. Na verdade, o que eu fiz? Eu corrigi, por causa de um erro. Mas para ele, quem sabe, não era errado. Ele não fez por maldade. Mas muitos são assim, não vê como um erro, não vê como maldade, mas alguém tem que corrigir. Para valorizar a correção, ela valoriza, ela respeita. A correção faz você permanecer, nunca perder. A correção, ok? Ela faz você permanecer e nunca perder. Como isso? Já eu falo dentro da Bíblia. A correção para muitos é motivo de vergonha. Não deveria ser. Você viu o que ele fez? Me envergonhou na frente de todo mundo. Mas aquilo não foi para envergonhar. Aquilo ali não foi para envergonhar. Quando você está sendo corrigido, não é para diminuir você. A correção, para muitos, é o escárnio. Para muitos, diminuição. Diminuir a pessoa. Acabar com ela. Também não é. Na frente do fulano, na frente do ciclano, ele me chamou a atenção, me pôs lá embaixo. A correção não é escárnio, não é diminuição. A correção levanta, valoriza.
Muitos não gostam de estarem perto de quem o corrige. Eu não vou ficar perto do Antônio, não. Toda hora ele fica me chamando a atenção, dizendo para mim que eu errei. Não. Feliz é o homem, a pessoa que tem alguém do lado. Ok, igreja? Feliz é a pessoa que tem alguém do lado para dar um beliscão santo e ok? Feliz é a pessoa que tem alguém do lado para dar o beliscão santo. Diz, para, sossega, está errado. Para. Lembra da mamãe? As mães eram assim, né? Pelo menos a minha. Ela já dava aquele beliscão assim que você ia bem para o lado assim. Alguém falava, o que foi? Falei assim, nada não, o negócio está queimando aqui. E as mães sempre corrigindo, para não fazer. Se fez, para. Muitos não gostam de estarem perto daqueles que o corrigem, mas sim de quem sempre está rindo para ele. Que não é errado estar perto de quem é feliz, quem está sempre rindo, não é. Mas bom é estar perto de quem nos corrige. Quando você erra, você errou, a pessoa do lado, fulano, melhor parar aí. Ei, olha, esse caminho é o caminho dos porcos. Ei, esse caminho é o caminho da morte. Ei, isso aí, você vai sofrer muito. E nos ajuda, nos mostra, nos dá uma bronca, nos adverte e diz para nós que o caminho certo é aquele. Também não é só falar assim, está errado. Correção, você dá o beliscão santo, mas fala para a pessoa qual é o caminho certo. Ok? Não gosto muito de ser corrigido. Eu aqui, igreja, eu vou ser sincero para vocês. Eu vejo muita coisa, vejo coisas que vocês não conseguem ver. Eu vejo coisas que vocês não conseguem ver. O liderado não enxerga o que o líder enxerga. Mas eu consigo ver pessoas que às vezes ela não aceita ser corrigida. Não aceita. Não aceita que o pastor fale aquilo, não aceita que o pastor... Porque aquilo mexe com a pessoa. Seria, no caso, Deus corrigindo, chegando até ela. Mas no livro de Hebreus, abra lá, 12, verso 6. Hebreus 12, verso 6. Quem vai conseguir abrir rápido aí? Se você achar rápido, você dá um amém, não um glória a Deus bem alto aí, né? Então, Hebreus 12, 6 diz: porque o Senhor corrige. A quem, igreja? O que ama, correto? O Senhor corrige o que ama e açoita a quem o recebe por filho. Então, meus irmãos, quando você perceber, sentir que está sendo corrigido, primeiro que você está fazendo alguma coisa errada. E quando você perceber que está sendo corrigido, isso é sinal de que Deus te amou, está te amando. Não te deixou ao léu, não te abandonou. Mas se você faz as coisas e você sabe que está errado, nós vimos aqui esses dias, Tiago 4,17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe o que é certo, não faz, sabe que está no pecado, e etc. Aleluia? Aleluia. Então ele diz, eu vou te corrigir, estou te corrigindo. Você diz, Deus me ama. Espera aí, eu estou fazendo umas coisas que eu sei que é errado, mas não tem ninguém, nada, não estou sentindo nada no meu peito como correção. Meu querido, minha querida, é hora de
perder as forças e até tremer um pouquinho no modo de falar. Parece que Deus está se afastando de você. Lembra daquela mensagem? Um domingo desde lá atrás, acho que já tem uns 3 anos aí. Minha maior preocupação é quando não mais percebo o meu erro. Essa mensagem ficou na história. Minha maior preocupação é quando não mais percebo, não sinto que estou errado. Mas você sentiu, está sentindo que o que você está fazendo está errado. Mas você não sente, não ouve, você não consegue ouvir, perceber que alguém está querendo ou que queira te corrigir. Então você continua. Você vai. E vai se embrenhando cada vez mais. Daqui para frente, meu irmão, a coisa vai ficar feia para você. Porque nós vamos ver que o fim da história daqueles que não são corrigidos e não aceitam correção, o fim deles não é bom. Quando há correção, nós estamos sendo impedidos de cair. Quando você estiver indo e fazendo o que não presta, o que é errado, e não tem ninguém para te corrigir, você pode começar a chorar. Você está abandonado. Mas se você, por exemplo, vem na igreja, eu subo aqui, começo a dar uma palavra, e aquilo vai no teu peito de uma maneira, como se fossem os 2 pés no peito, e você percebe, comece a agradecer a Deus, o Senhor está te amando. Ah, mas eu estava errado e não senti nada disso. Comece a chorar porque o Senhor está se afastando de ti. Você não aceita, então Ele parou. Ele parou de ficar corrigindo você. Mas então o que vai ser de mim? O fim não vai ser bom. Como é que funciona isso? O fim não vai ser bom. Vamos dar uma ida lá em Salmo 141. No livro de Salmos 141. Se achou daquele glória aí. Glória a Deus. E agora foi o mais fácil, vocês demoraram. Salmo 141, 5. Fira-me, o justo, será isso, uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo que não me quebrará a cabeça. Sabe o que significa correção? Para o livro de Salmo, seria uma verdadeira unção. Quando você é corrigido, você está sendo ungido. A unção da correção. Isso é uma unção para o crente. Ah, eu não gosto. Você não quer ser ungido. Porque a unção despedaça o jugo. Tira o peso de sobre os seus ombros. Esta unção da correção faz você viver livre. Isto é uma bênção. Quando alguém está indo ter contigo, e ali ele te corrige, te repreende, te chama atenção, mostra para você que você está errado, que você tem que parar. Agora, você está sendo ungido. Isso na sua cabeça não é um peso, isso é uma unção, isso é uma bênção. Isso tem que ser uma bênção para você, e não a maldição. Aqui diz: fira-me o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo
que não me quebrará a cabeça, pois a minha oração também ainda continuará nas suas próprias calamidades. Eu disse aqui assim, se toda pessoa que ouvisse, que pudesse ouvir a correção, quando está ali alguém para corrigir, se ela pudesse dar ouvido, nós não teríamos ninguém quebrado nos hospitais, não teríamos ninguém na cadeia, não teríamos ninguém com problema no casamento, não teríamos problemas com os filhos, não teríamos problema em lugar algum. Menino, não pula, sai daí, garoto. Você vai se machucar. Desce, vai para lá. Menino, sai daí, desce dessa laje. Não, eu sei o que eu estou fazendo, pai. Pum, quebra as pernas em vários pedaços e afeta a coluna. Está na cadeira de roda, acabou. Se ele tivesse aceitado aquelas palavras, aquela correção dizendo, não faça, sai daí, não pula, porque vai acontecer, preste atenção, eu estou mandando, eu sou mais velho do que você, sou seu avô, seu pai, sua mãe, escuta, olha bem o que aconteceu com fulano, dá uns exemplos, não ouviu, pulou ou caiu, agora está ruim. Se toda pessoa que está para fazer uma besteira ouvisse aquele, vou um pouquinho mais longe, vou me atrever, ouvisse aquele a quem Deus envia. Não, mas aquela pessoa não é enviada de Deus. Aquela não. Aquilo ali não passa de uma mula. Então vamos lembrar do Balaão. Deus não vai mandar o crente, então manda a mula. Mas pelo menos mandou, não mandou? O problema é que você não ouviu. E ainda que mandasse o crente, você também não ouviria. Porque a questão não é quem está falando contigo. O problema é que você não dá ouvido quando Deus está querendo te corrigir dos teus erros. Todas as pessoas. Então vamos lá. Quem está doente, muito doente, se desse ouvido àquele que corrige, estaria doente? Toda pessoa que está presa na cadeia, se desse ouvido para aquele que está corrigindo, estaria presa? Todo aquele que quebrou a perna lá, de ter pulado, escorregado da laje, tivesse dado ouvido, estaria com o corpo todo quebrado? Sim ou não? Você quer saber por que você está com problema? Você quer saber ainda por que você tem um certo problema? Você não quer saber mais, né? Porque já explicou. A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo disse, vou para o Pai e rogarei que envie o outro Consolador, o Espírito Santo. O Espírito de Deus veio, ele atua em nós. O missionário está com uma mensagem forte dessa aí, não vou me atrever aqui a falar o que ele está pregando não. Mas o Espírito de Deus entra em nós para que possamos ser testemunhas. É nesse campo aí que o missionário está pregando que o negócio é forte. Eu não assisti a parte que ele falou ainda, mas eu não sei lá no sábado. Mas em Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. No livro Propósito e Pentecoste, do T.L. Osman, ele nos fala, ser testemunha de Jesus Cristo é fazer o que os apóstolos fizeram, tendo o Espírito de Deus. Quem tem o Consolador, tem um Consolador para fazer as obras que os apóstolos fizeram, que o Espírito de Deus manda, transmitindo virtude, poder. Aleluias. Guarda isso aí para vocês, e quando vocês estiverem orando, peça a Deus aí essa virtude, para fazer a obra de Deus. Atos 1:8. E quem tem esse Espírito, o Espírito de Deus,
fugindo um pouquinho aqui, quem tem esse espírito não recusa nenhuma correção, porque ele dentro de nós vai nos consolar e ele mesmo vai falar com a gente. O Espírito de Deus usa alguém para falar com a gente, para nos corrigir. Você estará negando a correção que vem de Deus. Você é mal com você mesmo. Fugi um pouquinho na primeira parte. A segunda, quando ele usa alguém para falar contigo, você não aceita. Você é mal com você mesmo. Quando eu entrei aqui nessa casa, muitos não aceitaram a correção. Não aceitaram mesmo. Se estavam pintando e bordando, fazendo e acontecendo, fazendo coisas que não deviam fazer, eu cheguei com a palavra de Deus. Ah, o outro não pregava? Não, não disse isso. Eu cheguei com a palavra de Deus, com a correção. Ei, pss, pss, pss. Melhor parar. Não, eu não vi o Espírito de Deus aí no Senhor falando comigo que eu deveria. Então, você não viu. E de lá para cá, tem sido uma bênção, você arrebentou, está ótimo, está ótimo. E aquele, e aquela. Porque o que eu mais ouço é, eu estou arrependido de ter saído da igreja, estou arrependido de ter feito tal coisa, eu estou arrependido, estou arrependido. Está arrependido? Por favor, em nome de Jesus, sou teu amigo, você está me assistindo, volte, pastor da fé está aqui para te ajudar, a igreja de portas abertas, aleluias, não perca mais. Eu fiz uma pergunta aqui para as pessoas no outro culto, de que maneira Deus pode corrigir você? Uma irmã disse assim, pastor, Deus pode corrigir a gente? Nos corrigir, conforme o senhor está pregando, via correção através da vestimenta. Pode, através da vestimenta? Pode? Pode. De que jeito Deus vai corrigir você? Às vezes você está vulgar demais. Está muito vulgar. Deus pode corrigir. Como? Mostrando, levando você, fazendo você passar por um lugar e ver aquela pessoa passando uma humilhação, uma vergonha até, e você falar, puxa vida, eu sou diferente, eu sou de Deus. Deus pode corrigir você através do silêncio? Pode. Eu não vejo isso. É aí que você tem que tomar cuidado, e muito cuidado. Jesus Cristo disse, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Foi a primeira oração dele. Em seguida ele completa o quê? Seja feita a tua vontade. Geralmente fazemos só a primeira, pedimos, mas não completamos. Seja feita a tua vontade. Ele quer corrigir você. Ele pode corrigir, e muito. Numa mensagem ele diz, a vontade que deve prevalecer aí não é a sua. O próprio Senhor Jesus Cristo. Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Mas na própria boca do Senhor veio, mas seja feita a tua vontade. Já foi corrigido. Mas Jesus, sim. Isso acontece com todos nós. A vontade aí não pode ser sua, tem que ser de Deus. De que jeito o Senhor pode te corrigir? De todas as maneiras, você tem que prestar atenção. Eu sempre tive esse temor, não é medo. Um dia desse eu falei para minha esposa, um temor que eu tenho no coração é se Deus estiver vindo a mim naquilo que eu preciso e eu não entender, e eu perder. O telefone toca, não vou atender não. E se for Deus? Mas Deus liga para a gente,
Deus liga para a gente no telefone? Liga ou não liga? Então vocês vão tirar a dúvida agora. Todas as pessoas que me assistem, Deus liga para a gente no telefone, no celular ou no residencial. Ele usa quem Ele quer para falar contigo. Não é Deus, aí o negócio do céu vai pegar o telefone 7813, e o telefone dele não é isso. Mas Ele vai usar alguém para ministrar a bênção na sua vida, para dar para você a bênção. E assim por diante. Mas nessa hora, você não consegue entender que aquele momento é até uma repreensão. O silêncio. Mas fulano não fala comigo, droga, fica até chateado, porcaria. E aquele silêncio já é para te repreender, para te corrigir. Você fala muito, e etc, etc, etc. É tanta coisa. E até o silêncio Deus pode usar para te corrigir. E se eu não der ouvido? Todos nós sabemos que Judas Iscariotes nasceu para trair a Jesus. Ele foi considerado o filho da perdição. Mas gostaria que observassem o que diz a palavra de Deus em Mateus 26, verso 1. Vamos lá. Logo depois que Jesus corrigiu os discípulos, bem como Judas, ele achou aquilo estopim para fazer o que fez. Mateus 26, verso 1. Olha o que acontece com uma pessoa que não aceita correção. Você sabia que a pessoa que não aceita correção perde tudo, hein, igreja? Eu já vi pessoas passarem por coisas, e a pessoa fala assim, bem, eu achei que ele ia estourar, e não estourou. Achei que ele ia falar alguma coisa e não falou. E a pessoa continuou com aquilo. Mas era a pessoa que provocou, você estava esperando ela acender um fósforo. Mas ela não acendeu. E olha que não era caso de correção. E às vezes tem gente que na correção não aguenta. Versículo 1. E aconteceu que quando Jesus concluiu todos esses discursos, disse aos seus discípulos, bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Depois, os príncipes dos sacerdotes e os escribas e os anciãos do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás, e consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lo sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo, por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço, e dá-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes, por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez, para a memória sua.
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? E eu vô-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Eu disse para vocês que o Judas é filho da perdição, nasceu para isso. E quem mais se revoltou aqui foi o Judas Iscariotes. Quem mais se revoltou foi o Judas. Quando aquela mulher deitou daquele perfume na cabeça de Jesus, fazendo como se fosse lavando com shampoo, e todo aquele carinho e tal, no corpo dele, ele na hora disse: mas que desperdício, mas que coisa, a gente podia pegar esse perfume aí e vender e dar o dinheiro aos pobres, ao pobre bolso dele, do Judas. Mas Jesus Cristo chamou a atenção deles. O que Jesus fez? Corrigiu. Ei, pss, pss, pss. Amigo, vocês estão perturbando essa mulher. Essa mulher está fazendo um bem a mim. Ah, mestre, é que os pobres precisam de ajuda. Amigo, mas os pobres estão aí, vão sempre ser ajudados, vocês vão sempre ajudar. Não se esquenta a cabeça com isso não, mas essa mulher, não é sempre que alguém faz um bem assim a mim, e ela teve oportunidade. Jesus está corrigindo, está chamando a atenção deles, dando uma bronca santa. Vocês não deviam fazer isso, vocês estão envergonhando essa mulher, estão deixando ela sem jeito. O perfume é dela, o que ela está fazendo é ela para comigo, vocês não têm que se meter. E Jesus corrigindo. Ele, o Judas, já tinha no coração, estava com raiva já. Mas aquilo foi um estupim. Aquilo já foi o fósforo perto da pólvora, o fósforo com gás aberto. Quando Jesus chamou a atenção dele e dos outros, dando aquela bronca, aquela correção, ele já ficou bravo e já foi saindo assim, meio de mansinho, já foi indo, já chegou já junto dos príncipes de sacerdote, falou: ó, eu já estou por aqui com aquele homem, que é Jesus. Não aguento mais, está sempre me privando das coisas. Engraçado que nós pregamos, falamos dos apóstolos, das obras benéficas dele. Nós não falamos das obras do Judas, a não ser a traição. Quando Jesus Cristo chamava a atenção, abençoava. Quando Jesus Cristo transmitiu a bênção, era para todos, mas ele não queria. Aquele que não aceita a correção, também não aceita a bênção. Aquele que não aceita a correção, não pode ter bênção alguma. A bênção nunca entrava nesse homem. Cada dia mais, cada vez mais que Jesus corrigia os discípulos: mas vocês estão brincando comigo? Jesus está lá dormindo na almofada, estão eles lá. Mestre, 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 não te dá que pereçamos, Jesus, mas ainda não tem fé. Vocês não falam com esse vento, com esse mar? Mestre, está muito forte. Vento, cala-te, mar, aquieta-te. Poxa vida, estava descansando ali, eu não tenho tempo para descansar nunca, agora que eu tive, esperando com que vocês fizessem, pelo menos fizessem o que eu já fiz, me copiassem. Porque aquilo que é bom pode ser copiado, vocês tinham que ter me copiado, pelo menos. Se vocês nunca me viram falando com o vento ou com o mar, vocês poderiam pensar: peraí, um dia ele fez isso, aquilo, outro mais. Vou estender as mãos aqui para esse mar aí agora, vamos fazer, mas não fizeram. Então Jesus foi lá e deu uma bronca nele. E assim por diante. Sempre naquilo. Só uma correção, uma outra correção. E ele nunca aceitando. Isso aqui foi o estupim. É o fósforo na pólvora. Ah, não aguento mais não. Foi saindo de lado, foi saindo e disse: olha, o que vocês vão me dar aí para entregar esse homem? Amigo, não faça isso. Ah, não aguento mais não. Toda pessoa que não aceita correção é assim. Está sempre querendo prejudicar quem o corrige. Sempre na intenção de prejudicar quem lhe faz o bem.
rapaz, como é que a gente vai pegar esse homem? Sempre em volta dele tem uma multidão, 5, 3, 7, 10 mil pessoas. Como é que a gente vai pegar? Olha que maldade, gente. João 18, não precisa abrir não. João 18 diz a Bíblia que Jesus Cristo sempre levava os discípulos para orarem. Ainda agora já teve pastores que me ligaram: pastor, vai ter um glória hoje aí? Falei: vai. Estou sempre levando alguém para orar comigo. Jesus sempre levava os discípulos para orarem, sempre, 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 fazendo um bem. E Jesus levava também aquele homem, já querendo que ele orasse. Ora mesmo, busca isso, envolva isso, aí mesmo. Mas ele não aceitava. Teve até o auxiliar de um pastor nosso, fui na igreja do pastor, veio até mim: pastor da fé, eu queria pedir perdão ao senhor. Eu falei: perdão do que, filho? Porque um dia, uma vigília que o senhor estava fazendo de oração, eu não estava orando, o senhor chamou a atenção, me corrigiu. Aquele dia eu passei a ter uma bronca muito grande do senhor. Como? Você não está orando, filho, e eu estou te corrigindo para orar, e você ficou com bronca de mim? Eu estava te fazendo um bem. Mas eu não entendi como bem, entendi como mal. E etc. Falei: você ficou com todo esse tempo com esse negócio no coração? Estava lá naquele dia, você lembra? Falei: ficou todo esse tempo com esse negócio no coração, filho, só perdendo bênção. E eu fazendo bem. Jesus levava ele, e ele disse: amigos, faz o seguinte, me dão aí as moedas, vamos fazer logo esse negócio aí, que eu sei onde ele vai estar, sem a multidão, só com os discípulos os mais íntimos, que são os 12, agora sem mim, eu indo, não, você tem que ir com a gente, vou parafrasear, você tem que ir com a gente, porque vai, eu te dou dinheiro e é tudo mentira. Não, eu vou com vocês vão ver só, é aquele a quem eu beijar. Chegou lá, estava lá Jesus e os discípulos. O homem que não aceita ser corrigido, sabe qual é o fim dele? Qual foi o fim do Judas? A pessoa que não aceita ser corrigida na mensagem. A irmã aqui disse para mim: pastor, pelo amor de Deus, essa mensagem falou toda para mim, para o meu marido, porque, puxa vida, lá em casa é terrível, não aceita, lá não aceita, eu sou teu exemplo, o senhor falou, toda para mim, toda para lá em casa, o pessoal lá de casa, porque só estamos caindo, conforme o senhor disse, a perna quebrada, perde o emprego, perde aquilo outro. Não perderia se aceitasse, não teria problema se ouvisse. Não ouve. O fim é perda sobre perda. Meus queridos, Deus nos ama. Como nos ama? Está sempre mandando alguém, quando não é a mensagem, é uma canção, é alguém, liga o rádio, liga a televisão, está lá o missionário, o pastor Jaime, uma palavra de correção, e o triste é quando você não quer aceitar ou não entende. Mas não vai dizer que Deus não foi ter contigo. As coisas acontecem, não é por falta de correção, quando nós estamos fazendo o que não deveríamos. O filho está aqui, a mãe também está. Está você e Jesus, você e o Espírito de Deus. E está você mexendo na planta dos outros, arrancando as folhas. Sabe quanto é que custou essa planta? Ela veio da China. Isso aqui, mexe aquela plantinha, pessoal, que é do Japão. Como é que é? Bonsai? Hã? Bonsai. Zai? Senão os japoneses vão rir de mim na televisão. É bonsai que a turma está falando, hein? Bonsai? Quem errou foi ele. Se está certo também são eles. Aí está lá. Aí a dona da casa: menino, não mete não. Essa planta veio do meu avô do Japão. Você não mexe. Aí a mãe: isso aí vai custar caro. Olha que vergonha que você está fazendo eu passar. E tal.
E ele diz, não, me larga, porque eu estou só tirando. Que coisa? E arrebenta tudo. Você entende? Tem gente que não aceita. Aí senta no sofá dos outros. Eu falei para o pastor que vou falar na minha igreja, irmão. Você não entrou na casa de ninguém, irmão. A primeira vez que você entra, você senta no braço do sofá. Eu, pelo menos, não sei se é porque eu aprendi que a gente não deve sentar. Minha mãe era bem... Lá em casa ela não gostava que eu botasse nem o pé no sofá. Não sei se na sua casa é assim também, sua mãe... Minha mãe dizia, tira o pé do sofá. Tira o pé do sofá. Sai de cima do braço. Aí a gente caça e depois põe o pé, deita. Aí diz, o sofá é meu, agora eu vou fazer acontecer. Mas o dos outros você não faz. E assim por diante. Meu irmão, aceite a correção. Agora se preocupe, porque Deus pode estar usando um jeito, um meio de te corrigir, e você não entender ou não aceitar. E quem não aceita, só vai perder. Porque nós entendemos como correção assim, ô irmão, você está errado, hein? Isso não é de Deus não, mas Deus pode não falar com você desse jeito. Fiquem todos de pé.